Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você novamente, viu, professora Elisângela? Hoje, nesta aula, vamos concluir então o nosso assunto sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. Já tivemos a aula 1, 2 e hoje a terceira aula falando deste assunto, ok? Muito bem, eu espero que você e a tua família esteja tudo ok aí, todo mundo com muita saúde. Eu estou muito bem, graças a Deus, e feliz por estar aqui contigo. E eu não estou sozinha, o querido Kelvin está aqui conosco. Que alegria tê-lo conosco, viu? Muito bem-vindo, amado. Queridos alunos, me conta uma coisa, caderno aí no jeito? Tudo ok para nossa aula? Tá confortável? Tem uma aguinha aí do lado? Muito bem, para ir se hidratando, né? Janelas abertas para promover ali uma corrente de ar e a gente ter um ar mais favorável ali para a nossa respiração. Bora então iniciar com os nossos objetivos. Diferenciar os termos calor, temperatura e sensação térmica, suas particularidades e como se relacionam ao ambiente. Perceber que o calor se propaga de várias formas pelo ambiente e por objetos. E para começar, depois dos nossos objetivos, trago essa imagem aqui. Nossa, que fome que dá, né? Nós observamos que aqui tem um micro-ondas, parece que 2 torradinhas ali dentro dele, né? Tá bom. Quero então perguntar para você assim, observando essa imagem. Quando a gente vai aquecer ali um alimento, né, alguma coisa que a gente quer consumir ali para a nossa alimentação, o que nos leva a escolher mais ou menos o tempo do aquecimento deste determinado alimento, deste produto que a gente vai inseri-lo ali no micro-ondas? Vou dar um tempinho assim para você pensar e a gente já volta, ok? Já retorno. E aí, meus queridos, será que já foi correr lá no micro-ondas, esquentar um copo de leite, uma torrada? Espero que tenha feito isso ali com a orientação de um adulto, tá? Sempre ali buscando instrução e orientação quando a gente vai usar esses aparelhos dentro de casa, ok? E a pergunta que não quer calar, né? Quando nós vamos aquecer um alimento, o que nos leva a escolher mais ou menos o tempo do aquecimento? Bom, a gente precisa ali, primeiro, né, se a gente quer um aquecimento, a gente precisa ali entender o tamanho, né, a proporção ali daquele alimento, né, uma torrada, né, vamos definir ali um tempo para aquecer. Esse tempo que a gente define para aquecer essa torrada, que a gente vai utilizar ela ali para o nosso café da manhã, será que o tempo atribuído a ela, será que é o mesmo tempo que a gente vai colocar ali para um pernil para a hora do almoço? Não, né? Então, a proporção e o tamanho do alimento, ele vai nos ajudar, nos orientar ali ao tempo que nós vamos, então, colocar ali para aquecer o alimento, né? Porque o alimento, quanto maior ele for, né, mais áreas ali ele vai ter para ser ocupado ali pelo calor, né? Então, para ser aquecido, então, um alimento maior, né, vamos dizer assim, maior quantidade também, ele precisa de um tempo maior para ser aquecido. Minha gente, o que nós chamamos de calor? O que é calor? Trata-se da energia térmica que está sendo ali transferida. Por quê? Em razão da diferença de temperatura que possa existir ali entre corpos diferentes, né? Então,
o que vai acontecer? A energia térmica que vai estar em movimento neste corpo quente aqui, com certeza este corpo quente tem uma temperatura maior por conta da energia térmica, do calor que aqui se aplica, né, ser maior. O que vai acontecer? A tendência é este corpo com maior temperatura ceder calor para este corpo com a temperatura menor, ok? Então, aqui nós observamos uma fogueira, suas partículas em movimento, a energia térmica, né? O calor produzido aqui é bem maior. E o que vai acontecer? Esta fogueira vai transferir, vai ceder calor para este cubo de gelo, por exemplo, né? Que está aqui sendo demonstrado com a temperatura bem baixa, ele vai receber o calor da fogueira, ok? Muito bem, então isso acontece de uma forma muito espontânea, é natural que isso acontece. Um corpo com maior temperatura ceder, transferir calor para aquele corpo que está com uma temperatura menor. Então, como demonstrado aqui nessa imagem, o corpo A, que assim nós chamamos, ele apresenta uma temperatura mais elevada, com isso a energia térmica ali é maior nas partículas, né? O calor ali que envolve essas partículas que estão em constante agitação é maior e este calor vai ser transferido para este corpo aqui, ó, o corpo B, que está com uma temperatura menor. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma outra situação. Quando a gente quer tomar um chá, bora lá fazer. Espera aí. Pede para a mãe, para alguém fazer, não vai correr lá no fogão fazer nada sozinho não, pede ajuda. Muito bem, o chá foi feito. Certamente ele vai estar com a temperatura elevadíssima. Então vamos reservá-lo ali numa xícara, aguardar ali um pouquinho para que ele esfrie. O que quer dizer ele esfriar? A temperatura dele diminuir. Acabou ali de tirar do fogo, está com a temperatura elevadíssima, muito quente, inapropriado para ser consumido, né? Então vamos aguardar ali que a temperatura dele baixe, né? Ou seja, que ele transfira, né? Que ele ceda calor para o ambiente. Nossa, professor, então quer dizer que num dia de frio ali, se eu fizer um chá ali, deixar ele ali, ele vai aquecer o ambiente porque ele vai ceder calor? Olha, não se trata assim dele aquecer, mas se trata dele ceder. Por que a gente não vai perceber isso tão facilmente se for um ambiente grande? Porque assim, o ambiente, falando em tamanho, proporção de tamanho, é bem maior que uma xícara de chá, não é mesmo? O chá vai estar cedendo, liberando calor para este ambiente, mas não a ponto de nós percebermos, ai, que cozinha quentinha, né? Não, por conta dessa transferência de calor, nós não vamos, não é possível perceber o aquecimento do ambiente por conta do chá estar transferindo, liberando calor para ele, ok? E se a gente colocar, vamos supor, né? Se a gente está com pressa, estou atrasado para a aula, preciso tomar o meu chá e o meu café, a gente vai ajudar ali a temperatura dele diminuir. De que forma? Vamos pegar ali uma xícara de água e vamos colocar ali, né? Vamos pensar assim, numa bacia de água para então ali reduzir, diminuir a sua temperatura. Muito possivelmente, se a gente coloca uma xícara de chá pelando, como a gente fala aí, né, costumeiramente ali, muito quente, né, com a temperatura elevadíssima. Se a gente coloca ali num potinho com água, aí sim a gente vai perceber que essa água, ela recebeu o calor dessa xícara de chá ali que estava elevado. Da mesma forma, se a gente colocar ali em contato com o gelo, rapidamente ali, olhando para o gelo, a gente vai perceber, opa, esse gelo recebeu, então, o calor, né, que estava ali naquele chá em altíssima temperatura. Então, a tendência é sempre aquele corpo com a temperatura mais elevada transferir, ceder calor para aquele corpo que está com a temperatura menor, ok? Bora fazer uma atividade? Nossa, que grande, professora! Que nada, você vai tirar de letra e eu vou dar um tempinho aí para você copiar. Vem aqui comigo conferir primeiro. Um copo de suco gelado, ele é colocado dentro de uma vasilha que contém água em temperatura ambiente.
Desconsidere as trocas de calor que eles terão com o ambiente. Em seguida, responda à questão. Indique qual objeto deve receber calor e qual deve ceder calor. Vou dar esse tempo para você copiar, para você responder e eu já retorno para a gente dar continuidade e conferirmos aí então essa questão. Combinado? Até daqui a pouco, te aguardo. Voltei, povo lindo! Bora lá então conferir a nossa atividade, né? Qual o objeto então que vai receber e qual que vai ceder aí calor, né? O suco ele deve receber calor e a água ela vai ceder calor para o suco. Parabéns pela sua dedicação e o teu empenho, ok? Muito bem, minha gente. Então, a temperatura, já falamos que temperatura e calor não são palavras sinônimas, certo? A temperatura ela se refere à medida da energia cinética, né? Ali das partículas de um objeto, de um determinado corpo, um sistema, né? Enquanto que o calor se refere ao fluxo, ou então a passagem que se dá ali da energia térmica de um corpo para o outro, né? E essa passagem, essa transferência a gente já sabe, né? Ela acontece de um corpo ali com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. A gente observa aqui então sobre a temperatura, a agitação das partículas, tá? Então, quanto maior a agitação, a movimentação das partículas, provavelmente as partículas, nesse caso aqui que estão em maior agitação, terá uma temperatura mais elevada. E aqui no caso do calor, a transmissão de energia se dá de um corpo com maior
temperatura mais elevada, que está com mais energia térmica, porque está ocorrendo mais energia cinética, que vai ser transferida para o corpo com a temperatura menor, onde a energia térmica é menor e está com pouca energia cinética. Muito bem. Então, olha essa imagem aqui, ó. Que folgado, né? Olha se pode, né? Um cãozinho aqui, ó, né? Envolvido por um cobertor. Vamos pensar junto a respeito disso. Então, eu quero propor para você ler a propaganda fictícia e depois discutir de uma forma sadia com a sua turma. O inverno chegou. Não deixe o frio entrar na sua cama. Use cobertores sempre quente, os mais macios do mercado. Agora eu vou pedir para você aí esse desafio aí com a tua turma. Escreva uma mensagem de elogio, crítica ou sugestão que seria enviado para os produtores, né, deste comercial. Considere o seguinte: na sua mensagem, considere o uso correto dos conceitos científicos que estão relacionados ao calor, tá? Então, gaste aí o teu vocabulário e derrame aí todo o teu conhecimento a respeito aí de calor e temperatura. Combinado? Parabéns desde já. Muito bem, o calor trata-se de a energia térmica em movimento. Então, calor e energia térmica, eles são medidos, né? Ambos são medidos pela unidade chamada de Joule. O Joule, né? Essa unidade de medida que recebeu esse nome em homenagem a esse grande físico aqui que muito contribuiu com a ciência, o James Prescott Joule. Você sabia que esse cidadão aqui, ele foi aluno do Dalton? Isso mesmo, ele aprendeu matemática, ele foi um grande aluno ali do Dalton, né? Então, dois grandes cientistas ali que muito contribuíram, né? Este físico aqui que muito contribuiu com a ciência. Minha gente, o calor específico trata-se da facilidade ou da dificuldade em transferir calor de um material para o outro, ok? Então, cada substância tem um calor que é especificamente diferente, cada substância, certo? Materiais com baixo calor específico têm a capacidade de esfriar, certo? Ou se aquecer mais facilmente do que outros, certo? E a grandeza física que vai medir ali, né, o calor de um determinado objeto, né? A quantidade necessária para uma substância mudar seu estado físico é chamado de calor latente. Então, isso aqui é o nome de uma medida física que é utilizada, então, para medir a quantidade de calor. O calor latente é o quê? É a quantidade de calor, por exemplo, que 1 grama de determinada substância deve ceder ou receber para mudar, então, de estado físico. Então, aqui a gente tem um gráfico, confere aqui comigo, que revela aqui para nós, né, a temperatura que possui, o calor recebido e aqui o que nós acabamos de falar, né, a mudança de estado físico. O sólido, né, para o líquido, que nós chamamos essa mudança, então, um gelo, por exemplo, né, que ele começa ali o derretimento por conta do calor que ele está recebendo ali num determinado ambiente, né, ocorre ali uma transformação, uma mudança de estado físico chamado de fusão, sólido para o líquido. Enquanto que o líquido, quando ele passa para o seu estado gasoso ou estado de vapor, chamamos então essa transformação, essa mudança de estado físico de vaporização. Bora lá fazer uma atividade? Só que essa atividade ela vai exigir muita atenção da sua parte, porque você vai fazer umas possíveis correções. Vem aqui que eu te explico. Reescreva as frases incorretas fazendo as correções necessárias. Então, aqui você tem 2 frases, A e B, onde a diz o seguinte: calor é a energia térmica contida nos corpos. Letra B. A temperatura é a medida do calor de um corpo. E aí? Então, anota essa atividade, faça a correção nestas frases e a gente já volta para juntos conferirmos. Combinado? Estou te esperando aqui. Até já!
voltei! E aí, foi molezinha, molezinha fazer as correções? E daí? Fizeram em equipe, foi individual e depois vocês refletiram sobre as correções? Muito bem, isso é muito bom, fazer essa interatividade durante o desenvolvimento das atividades. Bora lá então conferir a correção, né, dessas duas frases. Aqui na letra A, como que fica então? Calor é energia térmica em trânsito, né? Não está contida nos corpos, ela está em trânsito, que flui do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. E na B? A temperatura é a medida da agitação térmica das partículas de um corpo. Muito bem, parabéns, viu? Pela sua dedicação e teu empenho. O que nós vimos nesta aula? O conceito de calor, o conceito de calor específico e o conceito de calor latente. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido mais ainda do que aquilo que você já sabe e eu espero mais ainda que você e a sua família fiquem muito bem. Até a próxima aula. Bye, bye!